Olá, meus amigos, muito bom dia, ótimo sábado para todos os nossos queridos ouvintes do nosso programa Luz do Amanhã, promovido pelo Centro Espírita Tintino Pires. Deixando já aqui o nosso agradecimento ao nosso querido amigo Jairo Fernandes, que todas as manhãs de sábado está conosco aqui, ajudando a gente a conduzir o programa. Agradecer também ao Alexandre Mescolin, pelas palavras, pela leitura, pela reflexão aí da página de Emmanuel. Muito obrigado, meus amigos. Esse programa ele é feito a muitas mãos e sempre sob a proteção, sob a égide, sob o comando do Mestre Jesus. E a gente segue aqui iluminado pela mente de Kardec e dos bons espíritos. Então, nós estamos dando abertura para a segunda parte do nosso programa, onde a gente traz um convidado para a gente conversar um pouco sobre algum princípio da doutrina espírita ou sobre algum trecho do Evangelho de Jesus. Então, meu amigo, você que está nos ouvindo, eu te convido a abrir o coração, colocar na sua tela mental a imagem de Jesus ou a imagem da natureza, respirar profundamente, acalmar os seus ânimos, seja onde você estiver. Dê um segundo de momento, de tempo para você. E se conecte conosco, se conecte com a espiritualidade maior, e entregue nas mãos do Deus Pai de amor todas as suas dúvidas, suas dores, suas angústias. E fique sintonizado conosco. Vamos conversar um pouco, vamos aprender um pouco mais, iluminar o nosso espírito. Então, nesta manhã, nós vamos trazer aqui agora para o nosso palco o nosso querido amigo João Rocha. João, meu amigo, seja bem-vindo. Que alegria tê-lo aqui conosco. Mais um programa Luz do Amanhã. E eu já passo a palavra para você, meu amigo, te perguntando por que é tão importante, a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É com você. Ô, meu amigo Kiko, as queridas ouvintes, os queridos ouvintes do programa Luz do Amanhã, que alegria estarmos aqui nesta manhã de sábado, não é, dialogando sobre um tema que talvez nós não liguemos a devida importância a ele, né? Quando a gente pergunta, Kiko, assim, aos estudantes menos avisados da doutrina espírita qual é o tema central do Evangelho, a gente ouve respostas do tipo: o tema central do Evangelho é o amor. O tema central do Evangelho é a caridade. E, de uma certa forma, não deixa de ser. Mas o tema central do Evangelho é o reino de Deus. E a maior prova disso é que o termo reino de Deus é citado nos evangelhos 51 vezes e o termo reino dos céus é citado no evangelho 32 vezes. Portanto, Jesus fala 83 vezes sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, o tema central, o evangelho discorre em torno do reino de Deus e da sua justiça. Bem, por que é importante nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça? Porque lá está a saúde integral, lá está a paz imorredoura, lá está o conhecimento infinito, lá estarão desenvolvidas tudo que em nós hoje está em potencialidade. Então, no reino de Deus, nós estaremos na plenitude do que é ser humano. E essa plenitude do que é ser humano
Deus nos enviou um modelo para nós nos mirarmos nesse modelo, a fim de que, através deste modelo e deste guia, nós tivéssemos um caminho seguro, um caminho de verdade, a fim de que, ao alcançarmos esse reino de Deus e a sua justiça, nós, então, venhamos a ter a vida abundante que este modelo e guia nos ensinou a buscar. Claro, estamos falando do nosso Mestre Jesus. Muito bom, é isso aí, meu amigo. A gente está no mês, né, de dezembro, e é um mês em que, naturalmente, a gente tem o coração mais amolecido, né? A gente se volta um pouco mais para as coisas espirituais em função da celebração da data, né, que comemora, a data para nós, né, do Ocidente, né, a data que se comemora o nascimento do menino Jesus, que é o nosso modelo e guia, e que veio para nós anunciar esse reino de Deus, né, e nos convidar a buscar esse reino de Deus, né. E aí, nesse período do ano, né, a gente se volta um pouco mais para isso, né, acaba se inclinando mais para experiências religiosas. Isso, a gente vê isso no mundo inteiro, né. E aí esses temas todos, né, todos esses temas do Evangelho de Jesus acabam vindo mais à tona, e a gente acaba buscando um pouco mais desse entendimento ou dessa experiência religiosa aí. E o grande desafio, né, João, e eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, é a gente estender essa dinâmica, né, e superar o mês de dezembro, para que nossas ações, para que essa reflexão que o Natal nos provoca, né, a gente repensa as nossas relações com a família, a gente faz projetos novos para um ciclo que está começando, a gente avalia as nossas posturas ao longo do ano, né, começa a pensar um pouco mais onde errou, onde acertou. O ideal seria que a gente ampliasse um pouco mais, estendesse um pouco mais esse sentimento, essa iniciativa de cada um de nós para ao longo do ano. Por que eu te falo isso? Porque a partir dessa postura de reflexão, de análise, né, íntima e, consequentemente, de reforma, né, quando a gente se programa aí, né, e planeja um novo ciclo, um novo ano, novos votos, né, a gente acaba sempre inserindo ali um desejo, uma meta de ser um pouco melhor em algum aspecto. E aí eu acho que seria legal se a gente conseguisse estender isso, porque é justamente essa busca, né, essa reflexão íntima que vai nos colocar no trilho, né, ou no caminho desse reino de Deus. O que você acha disso? Seria mais ou menos isso? Então, Kiko, é muito, muito pertinente o seu enunciado, né? No sentido de estender, porque, na verdade, não é, Kiko? Nós precisamos entender o objetivo existencial, né? Enquanto espíritas, enquanto cristãos, nós acessamos o conhecimento de que nós estamos num processo de evolução que não começou agora, né? Ele é um processo com mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução, né? Nós estamos na fase humana, talvez aí há 200, 300, 400 mil anos de experiência humana, não é? E compreender que nós estamos numa trajetória rumo à perfeição e que este trecho que nós estamos fazendo reencarnados apenas um trecho, não é o fim definitivo,
né, precisa nos colocar diante de um fato inquestionável. Inquestionável. Nós precisamos vencer o materialismo que habita em nós. E quando nós falamos de materialismo, nós precisamos expandir a nossa consciência para compreender que materialismo não é só você ser apegado ao dinheiro e aos bens. Materialismo é um estilo de vida. Não é? E fica muito claro o seguinte, veja bem, quando você vai a um restaurante da moda, né, e que lá nesse restaurante da moda você tem toda uma decoração, você tem uma música apropriada, né, e as mesas são especificamente ornamentadas, e você degusta ali uma comida, essa é uma experiência de materialismo. Ela está falando aos seus sentidos. Ela está te convidando a que você considere aquilo um prazer, quando alimentar é uma necessidade básica. Não é? Só que, ao colocar o prazer em torno da necessidade básica, isso diz para nós que este é o objetivo a ser alcançado aqui. Então, nós nos organizamos para buscar esses prazeres da matéria, né, os prazeres sensoriais, e dedicamos a nossa vida em trabalhar, em ganhar dinheiro para ter acesso a esses prazeres. Isso funciona para nós como se fossem grilhões que estivessem presos aos nossos tornozelos e impedissem que nós alçássemos um voo de libertação espiritual. Então, compreender que nós precisamos vencer o materialismo, né, precisa nos fazer penetrar na consciência de espiritualidade. Opa, espera aí, materialismo e espiritualidade. Bem, primeiro, não se mistura, como água e óleo. Né? Segundo, a nossa rotina no mundo material é uma rotina que ela pode tanto sedimentar, aprofundar e manter o materialismo, como ela pode diminuir o materialismo e aumentar a espiritualidade, na medida em que eu me coloco diante das experiências cotidianas com o olhar do aprendiz, do indivíduo que compreendeu que, se ele não for bom, primeiro para si mesmo e depois para os seus semelhantes, ele passa neste trecho da experiência carnal e ele sai lá no túmulo, às vezes, sem nenhum grau de evolução a mais do que quando ele entrou. Portanto, quando nós compreendemos que o objetivo da vida é buscar espiritualidade, quando nós compreendemos que o objetivo da vida é que cada experiência nos fortaleça moral, intelectual e espiritualmente, quando nós compreendemos que nós necessitamos combater o mal que há em nós e estimular o bem que nós precisamos adquirir, nós nos colocamos a pleno caminho de atingir o reino da justiça, do amor e da caridade que Jesus veio nos ensinar a conquistar. E que detalhe crucial, não está do lado de fora, não vem com sinais exteriores. Ninguém vai dizer ei-lo ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso, João, você já introduziu aí um aspecto do nosso tema que eu queria mesmo, que eu já ia puxar isso com você aí, né, cara? Como é que é o entendimento da doutrina espírita sobre, eu não sei se a expressão correta seria essa, né, mas sobre a localização do reino de Deus? Porque tem algumas vertentes, né, que acabam construindo uma ideia, um conceito de reino de Deus num local, né, específico, né, e até com uma certa distância da nossa realidade, né?
mas, teoricamente, isso estaria ocupando um espaço, um tempo dentro do universo. E como que é o entendimento da doutrina espírita de onde seria esse reino de Deus e como ele seria, né? Eu acho que você já deu uma pincelada aí, né, quando você fala da caridade, da benevolência, da paz, do amor, né, da plenitude espiritual. É claro que a gente entende que o reino de Deus vai ser reconhecido por esses sentimentos e valores, mas como que a doutrina espírita localiza o reino de Deus? Então, Kiko, olha, primeiro a doutrina espírita vai nos dizer que Deus não faz nada sem propósito, não é? Tudo que Deus cria tem um fim inteligente, porque Deus é a causa inteligente, né? A inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. Bem, na medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos melhorando como seres humanos, inclusive há pensadores que dizem que nós não somos humanos, né? E aí humanos não no sentido da classificação biológica, mas não somos humanos no trato uns com os outros. Nós nos assemelhamos ainda muito mais aos animais, com reações agressivas, violentas, intempestivas, impulsivas, né? Sem nos preocupar se estamos ferindo, magoando, traindo, vilipendiando, e isso não é um comportamento humano. O comportamento humano nós vamos encontrar no Cristo, né? Tanto que Paulo vai chamar Jesus de o segundo Adão, lá na Epístola aos Romanos, né? Então, bem, na medida que eu vou me depurando, que eu vou colocando autodomínio nas minhas más inclinações, não é? Vou me transformando moralmente, eu vou subindo o meu padrão vibracional. Então, apenas por uma questão didática, não é? Imaginemos o seguinte, que existe uma escada com 5 degraus. E essa escada com 5 degraus, ela vai falar de níveis vibracionais. Então, no primeiro degrau, óbvio, está o nível mais denso dessa vibração, certo? Quem está aqui nesse nível mais denso de vibração, certo? São aquelas pessoas cuja compreensão da vida se resume ao comer, beber, dormir, possuir coisas e fazer sexo. A vida se resume a isso. E nada mais. Bem, aí essas pessoas vão reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, vão sofrer, etc. E aí o padrão vibracional delas muda e elas vão aqui para o segundo nível. No segundo nível, elas continuam comendo, bebendo, dormindo, possuindo coisas, fazendo sexo, mas já existem cogitações. Será que a morte é o fim? Será que realmente existe uma grande interrogação, um grande véu ali na morte? Poxa, mas por que as pessoas são colocadas juntas para conviver? Elas desenvolvem amor, afetividade umas pelas outras, com amigos, aí chega lá no túmulo, morreu, acabou, perde-se tudo. Muito bem. Essas pessoas que aumentaram um pouquinho o nível de consciência, o nível de vibração, o primeiro degrau aqui gera um mundo primitivo. O segundo degrau gera um mundo de expiações e provas. Aí, essas pessoas que estão nesse degrau, elas vão morrer, vão reencarnar, vão desencarnar, vão sofrer, e aí a consciência delas vai melhorar, a vibração vai subir. E nesse terceiro degrau aqui, elas já vão saber, não, a morte não é o fim. Existe uma causalidade na vida. Existe o que você planta e o que você colhe. E ainda que você demore para colher,
o que você plantou, inevitavelmente você colherá. Então, eu preciso começar a aprender a plantar adequadamente para que eu colha não o que me traga dor, sofrimento e caos, mas para o que me traga paz, equilíbrio e serenidade. E essas pessoas do terceiro degrau vão entrar num mundo de regeneração. E essas pessoas no mundo de regeneração, elas vão desencarnar, vão reencarnar, né? Elas vão sofrer e etc. E aí, num determinado momento, elas vão passar para um quarto degrau. Nesse quarto degrau, acabou o egoísmo, acabou o orgulho, acabou a vaidade, acabaram-se as doenças, acabaram-se as misérias, as guerras, a fome. E aí, quem está aqui vive feliz. Certo? Mas ainda não se depurou. Ainda não é imaculado. Né? Aí elas vão reencarnar, desencarnar, vão adquirir virtudes, vão sofrer experiências e, num determinado momento, elas vão mudar a vibração para uma vibração absolutamente pura. E aí, claro, existe um espaço no universo designado por Deus para essas pessoas. Portanto, Kiko, depois dessa didática para de ser objetivo, o reino de Deus se localiza primeiramente dentro de nós e depois ele transborda para o exterior. Bacana demais, né? Bacana demais. E aí a gente está, né, João, construindo esse reino, né? Quando você está trazendo para a gente aqui essa dinâmica divina, né? Porque é uma dinâmica divina, né? Nós somos criados simples e ignorantes por Deus e lançados na vida, na existência. E dentro desse processo existem as encarnações, né? Pode ser no planeta Terra, pode ser em vários outros planetas. Mas a gente vai vivendo experiências encarnatórias, e aí você foi citando, né, para enquadrar ali didaticamente os degraus evolutivos, né, de maneira mais macro, mas você foi citando, os espíritos, as pessoas vão viver, e vão nascer, vão viver, vão morrer, vão desencarnar, vão reencarnar. E aí você está exemplificando para a gente, indicando esse processo de construção do reino de Deus, né? Esse processo de construção do reino de Deus. Então, começa dentro da gente e depois ele se exterioriza, né? E eu acho que um outro ponto que eu quero reforçar do que você falou aí é o link com ao não materialismo, né? Ou a espiritualidade, né? A construção do reino de Deus, ela está totalmente dissociada das práticas materialistas, né? A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Nós estamos aqui, nesta condição, temporariamente. A realidade nossa é uma realidade espiritual, né? Exato. E aí a gente começar a refletir um pouco mais sobre isso, né? Começar a pensar que o que é mais importante para nós está ligado às coisas espirituais e não às coisas materiais, né? Exato. Esse trecho do Evangelho, né, está lá em Mateus, capítulo 6, ele é citado lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele dá uma sequência muito legal, né? Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Mas antes da gente falar dessas outras coisas que vos serão acrescentadas, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a justiça. E no reino de Deus, esse reino que a gente está construindo, né? E que vai nos ligar intimamente às leis divinas, né? Vai nos colocar em harmonia com as leis
divinas. Esse reino que a gente está construindo, como é que é a justiça desse reino? Kiko, Jesus deixa uma frase que essa frase ela delineia essa justiça quando Jesus coloca: fazei aos outros o que vos gostaria que vos fizesse. Só que tem uma cilada, uma armadilha nessa fala aqui. Você está entendendo? A cilada criada por nós, não pelo Cristo. Né? Se a gente não refletir nessa fala com bastante atenção, com bastante cuidado, né, eu posso cometer o seguinte erro, Kiko. Eu olho para você e eu compreendo que você tem uma determinada necessidade. Então, vamos supor, eu olho para você, você está descalço, e eu, João, entendi que você precisa de um calçado. Então, eu vou, compro o calçado e levo até você, porque eu entendi que essa é a sua necessidade. Percebe esse lado, Kiko? A cilada João, oi. Acho que está cortando um pouco. As suas últimas frases cortou um pouco para a gente, eu não entendi. Você pode voltar um pouquinho, por gentileza? Deixa eu ver se é um problema nosso aqui. Mas volta um pouquinho, por gentileza. Isso. Olha só. Eu estava dizendo que eu posso olhar para você, Kiko, ver você descalço, certo? E aí eu determinei que a sua necessidade é a de ter um calçado. Sim. Certo? Percebe a cilada? Aí está a cilada. Porque qual é a cilada, Kiko? Bem, na verdade, eu precisaria chegar em você e te perguntar, Kiko, estou te vendo descalço. Você está precisando de alguma coisa? E talvez você me respondesse assim, não, João, eu estou descalço porque eu estou andando, pisando no chão para descarregar a minha energia. Portanto, fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito demanda que eu, de fato, compreenda a necessidade do outro. E eu só posso compreender a necessidade do outro quando eu me disponho a penetrar no mundo do outro. Para que dessa ótica... Nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Nunca tinha pensado essa passagem sobre esse aspecto. E é importantíssimo isso que você está falando, né? Porque, às vezes, as pessoas se arvoram, né, numa atitude de ajudar, mas será que elas estão ajudando mesmo, né? Será que elas estão atendendo a necessidade, né, do outro, naquilo que realmente ele precisa, que ele gostaria de ser atendido? Excelente pegadinha, essa me pegou. Vou te trazer um fato real acontecido aqui na minha região. Há uns anos atrás, que um jovem sofreu um acidente gravíssimo, ele teve traumatismo craniano com perda de massa encefálica. Ficou internado na UTI do Hospital São José do Havaí, em Itaperuna, por muito tempo. E quando os médicos entenderam que não tinham mais recursos no hospital, mandaram ele embora para casa para morrer. Mas ele durou aqui ainda 1 ano. Né? E um grupo de pessoas muito bem intencionadas pensaram que aquele jovem necessitava de fraldas descartáveis. Porque numa vida vegetativa, onde você não controla mais as suas funções de necessidades básicas, né, a fralda descartável se apresentava ali como algo necessário. Então, elas fizeram uma campanha, arrecadaram um montante de dinheiro e compraram um número enorme de fraldas e foram fazer uma visita a essa família. Bateram lá na porta e
levaram aquele embrulho enorme e disseram para a mãe assim, olha, a gente veio aqui visitar e nós trouxemos fraldas descartáveis porque você deve estar precisando muito. Aí a mãe virou para elas e falou assim, mas quem disse para vocês que eu estou precisando de fralda descartável? Né? Logo, Kiko, veja, a construção deste amor, dessa justiça aqui, ela inevitavelmente passa pelo respeito. Se eu não respeitar a realidade do outro, se eu não respeitar a experiência do outro, se eu não respeitar a dor do outro, se eu não respeitar o conteúdo que o outro traz, que é diferente do meu, onde a justiça? Né? Só pode ser justo aquilo que, de fato, compreendeu a necessidade do outro. Então se eu estou olhando a necessidade do outro sob a minha ótica, não tem justiça. Né? Agora, a justiça, quando eu procuro compreender a necessidade do outro, da ótica do outro. E assim, isso é muito importante, né? Porque o conceito, né, a proposta aí que você trouxe para a gente fazer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Que me fosse feito. Então, a gente, em recebendo a justiça do outro, também gostaria de ser considerado, né? Então, é o que eu realmente preciso, o que eu realmente tenho necessidade. E aí que eu vou precisar do seu apoio. Não é exatamente aquilo que você entende que eu preciso, mas isso de se voltar para o outro, né, de fazer um exercício de empatia, de compreender a realidade do outro e respeitar a realidade do outro, é um princípio de justiça lindo, né? E assim, é claro que não está totalmente desassociado da nossa justiça humana, não está, mas a nossa justiça precisa evoluir muito nesse sentido ainda, né, meu amigo? Precisa evoluir, assim, infinitamente, né? Cara, muito, muito importante. Estou gostando muito do nosso bate-papo, estou feliz demais a gente estar aqui. Eu sinto que eu estou colocando um tijolinho na estrada que vai me conduzir ao reino de Deus. Eu espero também que os nossos ouvintes estejam curtindo, estejam gostando desse nosso bate-papo aí. Então, cara, eu queria falar com você, ainda dando sequência ali no trecho do Evangelho, né? Que também é o que a gente tinha pincelado lá, né? Se o Espírito, nas suas diversas experiências, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas vos serão dadas. A gente pode entender, João, que a gente deve pautar a nossa existência pautar a nossa existência nessa proposta de vivência espiritualizada, porque é o que nos distancia do materialismo, e o materialismo, como você muito bem colocou, é a barreira para o reino de Deus, né? É o dificultador para a gente chegar ao reino de Deus, é o materialismo. Então, buscar uma vida espiritualizada dentro desse conceito de justiça, naturalmente, se eu fizer isso, eu vou aplacar a minha ansiedade com todas as minhas necessidades, com todas as minhas demandas, porque o Evangelho de Jesus fala que todas as outras coisas me serão dadas se eu conduzir a minha vida buscando primeiro o reino de Deus e a justiça. Seria isso? É essa a promessa de Jesus para nós? Seria isso, Kiko, e muito mais.
Ah! Vamos lembrar que Jesus, que o tempo todo, quando ele fala de buscar reino de Deus e de conquistar reino de Deus, ele sempre bota um prêmio, né? Ele vai dizer assim, aquele que fizer essas coisas ao menor desses pequeninos é a mim mesmo que o faz, e receberá o cêntuplo. Então, perceba que é muito mais. Bem, vamos lá aqui. Quando Jesus, em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus assevera, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, né, ela vai dizer que esta verdade a que Jesus faz referência é Deus que está dentro de nós e que nós precisamos mergulhar para dentro de nós a fim de encontrar o Deus interno e permitir que ele se manifeste. Muito bem. Vamos compreender, então, Kiko, que entre o reino de Deus e o ego, que é a parte da nossa consciência que nós estamos acessando aqui agora, né, existem inúmeras barreiras, certo? Essas barreiras, nós podemos chamá-las de maledicência, de glutonaria, de luxúria, de sensualidade, de vaidade, de poder, de inveja, de ciúme, de ódio, de mágoa, de orgulho, e a última barreira e a principal de todas, o egoísmo. Muito bem. Se eu estou buscando o reino de Deus, Kiko, inevitavelmente eu tenho que vencer essas barreiras. Né? E aí está o grande diferencial. Né? Porque uma coisa é eu dizer, eu quero vencer essas barreiras para acessar o reino de Deus dentro de mim. E outra coisa, Kiko, é eu agir de fato para vencer essas barreiras que estão dentro de mim. É assim, meu amigo e queridas ouvintes e queridos ouvintes, que nós vamos ver religiosos com 15, 20, 30, 40 anos de prática religiosa sem nenhuma melhoria moral. Continuam agressivos como sempre foram, continuam mentirosos como sempre foram, continuam vivendo uma experiência superficial de religiosidade. E vamos encontrar pessoas, talvez com menos tempo de experiência religiosa, que realmente entraram na religião e a religião as transformou para melhor. Então, quando eu vou atrás do reino de Deus, Kiko, né, Deus determina a Jesus, que por sua vez determina aos espíritos que compõem a sua pleiade de trabalhadores, que todos os recursos emocionais, psicológicos, espirituais e, inclusive, materiais, sejam disponibilizados para aquele peregrino que, de fato, resolveu se encarar no espelho da própria consciência, de ir em busca dessa verdade. Não é? Então, tudo mais vos será acrescentado. E aí vamos a um exemplo aqui bem simplório, Kiko. Suponha que a espiritualidade veja em você um desejo genuíno de se tornar um escritor que, através da sua pena, da sua caneta, você deseja que as pessoas sejam conscientizadas, sejam tocadas pela sua pena, e não há em você nenhum interesse de fama ou de dinheiro, certo? Aí logo vem à mente da gente, né, Kiko? Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Se a espiritualidade identificar esse desejo em você, Kiko, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai te matricular
em escolas no mundo espiritual, de maneira que quando você se desdobrar, você vai apurar a sua forma de escrever, você vai aprender a escrever, você vai aprender a se comunicar pela escrita. E quando você atingir lá um determinado nível de expertise, aí aqui na parte material, as coisas vão começar a acontecer. Você vai escrever, você vai mostrar a sua produção literária para alguma editora, as portas daquela editora vão se abrir para você, né? Aquela editora vai distribuir o seu livro para todo o Brasil e aquele seu desejo que Deus reconheceu como genuíno encontrou todos os recursos acrescentados pela misericórdia de Deus. É isso, né, cara? A gente está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos. Acho que não é à toa que é o reino de Deus, né? É o tema mais em que Jesus mais se debruçou no seu evangelho, né? A importância desse conceito para nós, dessa vivência, né? E aí eu queria ainda um comentário seu, porque tem um outro trecho do Evangelho em que Jesus fala que eu acho que é um ponto que a gente precisa falar hoje. Nós estamos, eu considero pelo menos que a gente está vivendo a era da visibilidade, da aparência, porque às vezes a gente era assim, né, nós vivemos muitas encarnações, muitas experiências, e que a gente também foi muito vaidoso, né? Em outras, mas o alcance da nossa vaidade, ele era menor do que é hoje com as redes sociais, né? Então tem um outro trecho que me chama muita atenção lá em Lucas, né? Onde Jesus fala que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. E aí eu queria que você comentasse um pouco disso para a gente, né? E eu acho que eu senti vontade de falar isso lá no início da nossa conversa, quando você falou que o reino de Deus começa dentro de nós, né? Então, é aqui, ó, no nosso íntimo que a gente tem que trabalhar isso. E não vai ser com exteriorizações, né, muito escandalosas, muito pomposas, que a gente vai estar experimentando essa construção do reino. Seria isso? Kiko, olha bem. O desenvolvimento humano, Kiko, né, ele só vai alcançar a plenitude quando em nós vibrar o amor. Certo? Bem, compreendendo que o amor é o elemento universal e é o alimento universal, tudo que me leva a fugir desse amor, e aí os espíritos, Lázaro vai ter uma fala sintética, primorosa, quando ele diz assim, né? O homem em seu início só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e depurado tem sentimentos, e o ápice do sentimento é o amor. Não o amor na acepção vulgar do termo, mas este sol interior que ilumina todas as coisas. Então, nós estamos falando deste amor, né? Do amor que o Cristo, né, dedicou e dedica a todos nós. Muito bem. Se eu, Kiko, nas minhas experiências cotidianas, né, e aí esse também era um tema que eu queria voltar nele, entendeu, Kiko? Por quê?
Porque, assim, pensa aí, Kiko, nós somos 8 bilhões de espíritos. Né? Para nós aqui agora no Hemisfério Sul, está começando a anoitecer, né? Vai anoitecer e nós vamos dormir. E aí, enquanto nós dormimos aqui, o pessoal do Hemisfério Norte acorda. E aí eles vão para a rotina deles, eles vão acordar, eles vão tomar café, eles vão fazer higiene, eles vão trabalhar, eles vão para atividade. Chega lá no final do dia deles, a noite começa a cair, lá nós começamos a acordar aqui, e aí percebe, Kiko, ó, faz esse movimento. É sempre a mesma rotina para todo mundo. Nós vamos acordar, nós vamos trabalhar, etc, etc. E isso, Kiko, se repete na vida adulta por décadas, né? 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então, veja bem, na nossa rotina, Kiko, eu posso, por exemplo, ir para o meu trabalho só para ganhar dinheiro. Eu posso ir para lá só para ganhar dinheiro. Para pagar a conta de luz, pagar a conta de internet, pagar o churrasco, pagar a água, né? Pagar o lazer, comprar roupa, comprar remédio. Eu posso fazer dessa minha rotina por 30, 40, 50, 60 anos somente isso. Ou eu posso fazer da minha rotina a construção do reino de Deus dentro de mim. De que maneira? Bem, quando eu acordar, eu não acordo mais, simplesmente. Eu acordo e vou louvar a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade das horas que estarão diante de mim. Tá? Vou me levantar, não vou mais preparar o café da manhã da minha família. Eu vou preparar o café da manhã com amor para minha família. Tá? Eu vou me higienizar, vou mudar roupa, vou para o trabalho, e lá no trabalho eu não vou mais para ganhar dinheiro. Eu vou para trabalhar em equipe, aprender a respeitar quem está hierarquicamente acima de mim e quem está hierarquicamente abaixo de mim. Vou aprender a trabalhar em equipe, vou aprender a não ser mais omisso, a não ser mais negligente, a fazer a minha parte com diligência, a respeitar as regras, respeitar os horários, a ser produtivo no meu trabalho, a ser grato àquele que me deu o emprego, porque é dali que eu retiro o recurso para a sustentação da minha família. Eu vou auxiliar os meus companheiros de trabalho da melhor forma possível, com a maior boa vontade que eu conseguir. Né? Aí eu vou fazer a pausa para me alimentar. Ali eu não vou mais fazer do alimento uma experiência de gozo gastronômica, né? Eu vou apenas me alimentar respeitando, sentindo o sabor do alimento, deixando o celular de lado, não é? Sentindo o gosto do arroz, sentindo o gosto do feijão, sentindo o gosto da verdura, sentindo o gosto da carne, não é? Na consciência de que eu preciso dar longevidade ao meu veículo para que ele permita ao meu espírito trabalhar até o limite das suas forças. Não é? Se eu fizer isso na minha rotina por 30, 40, 50, 60 anos, eu adquiri o hábito de espiritualidade. Não é? Eu comecei a despertar a justiça em mim, eu comecei a despertar o amor em mim, eu comecei a despertar a caridade. E há que, com o aspecto da justiça, que nós não podemos desconsiderar, que é o seguinte, bem, nós somos um contingente enorme de espíritos em torno do planeta Terra, né? Fazem uma proporção aí de que para cada um encarnado aqui são 4 desencarnados. Logo, se nós somos 8 bilhões aqui, são 32 bilhões desencarnados, portanto, nós somamos um contingente de 40 bilhões de espíritos. Já imaginamos a engenharia social, que é encaixar todo mundo aqui, quem tem que estar aqui, convivendo na hora certa, no momento certo, na família certa? Cara,
isso é de uma inteligência infinitamente superior para montar esse mosaico, né? Logo, se eu ganhei a oportunidade de estar aqui, e se eu tenho esta consciência que eu ganhei a oportunidade que está aqui, se alguém foi justo de me dar a oportunidade, eu tenho que ser justo em dar o retorno. E se eu desconsiderar esse aspecto da justiça, não é? O que acaba acontecendo aqui? Eu sou aquele filho que peço ao pai a oportunidade, mas eu não sou justo em aproveitar a oportunidade que o pai me deu. Logo, Kiko, eu construo o reino de Deus no meu cotidiano, na minha rotina. Não é algo feito de maneira espetacular. O reino de Deus é construído nas pequenas pedrinhas do dia a dia, quando nós vamos matando o homem velho de fome e vamos alimentando o homem novo com as virtudes que o Evangelho propõe. E Kardec é cirúrgico quando ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro homem de bem, não importa, é só uma nomenclatura, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Onde a gente faz esse exercício, Kiko? Todos os dias na nossa rotina, no nosso cotidiano. A sua fala agora, João, foi um convite à presença consciente da nossa vida. A gente, às vezes, está nas situações em que a vida nos coloca de modo automático, né? E aí a sua fala, que eu acho que está muito coadunada aqui com o trecho do Evangelho que eu estou com ele aqui, né, que me inspirou um pouco também sobre esse tema. Está muito bem afinado, né? E fica esse convite para que a gente esteja presente, consciente daquele momento da experiência que a gente está vivenciando, porque é ali que está a chave para o nosso progresso, para a nossa evolução. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu estou muito chateado agora, porque estava muito bom o nosso bate-papo. Você trouxe para mim aqui insights maravilhosos sobre esse tema. Eu estou muito grato, muito feliz. E aí, para a gente poder encerrar, que a gente tem 2 minutinhos, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, item 6, né? Kardec, inspirado pelos bons espíritos, tece alguns comentários lá sobre observar os pássaros do céu, né? E os espíritos, junto de Kardec, falam da importância do trabalho, mas, por outro lado, eles falam de que Deus conhece todas as nossas necessidades e vai nos oferecer, através da sua misericórdia, né, através da sua caridade, tudo o que a gente precisa para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E aí, no finalzinho, ele fala para a gente, do item 6, né? Aliás, aí passa o item 6 e o item 8, ele fala da caridade e da fraternidade, que elas não se decretam por leis. Né? E aí, para a gente construir o reino de Deus, a gente precisa trabalhar mais em nós a fraternidade e a caridade. Kiko, olhemos para o mundo de hoje. O que é que nós vemos? Nós vemos a expressão máxima do egoísmo, a expressão máxima do mal, a expressão máxima do hedonismo, né? Do farinha pouca, meu pirão primeiro. E é por isso que o nosso orbe está adoecido. O meio ambiente
está adoecido. O clima está adoecido porque o habitante do orbe está adoecido. É por isso as guerras, os hospitais lotados, não é? O uso massivo de drogas, de álcool, de medicação psiquiátrica sem orientação médica, porque o individualismo, o egoísmo, está alcançando patamares nunca dantes alcançados. Muito bem. Nesse mundo individualista, Kiko, inevitavelmente a tragédia nos aguarda. E essa tragédia está sendo anunciada. Ela vem, né, lances dessa tragédia têm sido oferecidos aos nossos olhos, demonstrando que a loucura do ser humano está fazendo com que a humanidade caminhe para um lugar muito ruim. Bem, como é que se volta desse lugar ruim, Kiko? É simples, compreendendo que a sua dor é a minha dor, que a sua alegria é também a minha alegria, que a lágrima que você derrama cabe a mim secá-la, e a lágrima que eu derramo cabe a você secá-la. Que os africanos que estão passando fome e submetidos a regimes absolutamente cruéis e ditatoriais, o problema não é deles, o problema é nosso. Que a guerra da Rússia e da Ucrânia, eu não tenho nada com isso, porque está lá do outro lado do mundo, mas eu tenho, porque ela afetou a economia mundial. Que o que está acontecendo agora com Israel e com a Palestina, eu tenho a ver com isso, porque dali o conflito pode se ampliar e atingir o mundo todo. Então, quando eu compreender que eu faço parte de uma coletividade e que, enquanto indivíduo, eu contribuo para o mal ou para o bem dessa coletividade, logo, Kiko, ou eu atiro no meu próprio pé quando eu faço mal para o outro, ou eu trabalho pela minha paz, trabalhando pela paz do outro. Se não compreendermos isso, Kiko, estamos Ô, João, condenados. eu estou emocionadíssimo. Eu estou emocionadíssimo, cara. Foi um bate-papo muito especial. Fiquei muito feliz. Tá aí o convite, está nas nossas mãos para a gente construir um reino de Deus, o reino de Deus, né? Jesus está nos aguardando lá, né? Ele preparou tudo isso para nós. Então, está nas nossas mãos. Meu amigo, as suas palavras finais aí para a gente encerrar o nosso programa. Kiko, vou ser sucinto como João Evangelista no final da sua vida, né? Lá na ilha de Patmos, quando ele dizia assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa, Kiko, é a solução definitiva. Fora disso, é trevas, caos e dor. Muito obrigado, João. Deus te abençoe sua família linda aí, e que você possa sempre ter esse carinho e essa boa disposição de nos auxiliar aí a seguir nessa caminhada do reino de Deus aí para a nossa vida. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Luz do Amanhã, promovido pelo Centro Espírita Tintino Pires. Eu deixo aqui um pedido para você que está nos ouvindo. Dê preferência aos nossos patrocinadores. São eles que permitem que a gente esteja aqui todos os sábados, conversando, elevando o padrão do nosso diálogo, do nosso entendimento do Evangelho de Jesus. Muito obrigado a todos esses empreendedores, esses empreendimentos que nos ajudam a manter o programa Luz do Amanhã. Que Jesus te abençoe, meu querido ouvinte, que Jesus ilumine a sua alma, a cubra com muito amor e força para você levar o seu dia, a sua semana, que vai começar amanhã de novo, com força, com coragem, com determinação e com amor no coração. Um grande abraço, uma gratidão enorme no coração aqui, e até o próximo encontro no nosso programa Luz da Manhã.
Valeu, minha gente. Um abraço.